monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez, entrando em sua residência, com a sua permissão, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, e não me canso de fazê-lo, a paciência, o carinho e a gentileza que a senhora e o senhor têm para comigo e para com o meu programa. Quero dizer à senhora e ao senhor que hoje vamos ter uma entrevista imperdível, e essa é imperdível mesmo, porque vamos levar à cidade uma notícia das mais importantes em termos políticos para Petrópolis, para esse ano e para os próximos anos. Eu quero mandar uma saudação especial também aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, agradecer o carinho e a gentileza que estamos tendo nessas duas praças, nesses dois municípios, e quero dizer à senhora e ao senhor que hoje, no programa, vamos entrevistar o ex-prefeito Paulo Mustrangi com uma notícia que eu vou deixar para dar já no início do próximo bloco. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos, com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis.
2231-7555 e também na Estrada União Indústria, 10.396, Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Ok, estamos de volta e vamos então, conforme prometido, iniciar a nossa entrevista com o ex-prefeito Paulo Mustrangi. Mas, antes de nós darmos o nosso boa tarde ao ex-prefeito Paulo Mustrangi, eu queria dizer o seguinte: por que eu convidei o ex-prefeito Paulo Mustrangi para vir ao nosso programa hoje? Porque é a notícia do momento nas lides políticas de Petrópolis, nas conversas políticas de Petrópolis. O ex-prefeito Paulo Mustrangi aceitou um convite do presidente do Solidariedade, do Partido Solidariedade, para se filiar ao Partido Solidariedade, coisa que efetivamente já ocorreu, e em função disso, recebeu um convite do Solidariedade para vir novamente candidato a prefeito de Petrópolis pelo partido. Aceitou o convite e é hoje pré-candidato a prefeito de Petrópolis pelo Solidariedade. Boa tarde, ex-prefeito Paulo Mustrangi. Prazer imenso em tê-lo novamente aqui no nosso programa. Digamos assim, eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito do fato de nós termos o senhor também como mais uma opção política para Petrópolis. Uma pessoa que teve, sim, um mandato, e vamos relembrar durante esse programa vários aspectos positivos do seu mandato, porque certas coisas acabam caindo no esquecimento geral das pessoas e é bom nós relembrarmos isso. Então, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Fique à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer, Bernardo, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Obrigado pela oportunidade. E você já prestou a informação da minha decisão. Recebi um convite do deputado Áureo para que me filiasse ao Solidariedade. Eu quero dizer que desde 2018, quando eu conheci, nós conversamos muito e o Áureo me fez o convite para que eu voltasse ao cenário político e eu aceitei. Todos sabem que eu fiquei 6 anos sem partido. Eu me desfiliei em 2014, fiquei sem partido 6 anos, e estou lá na loja no Itamaraty fazendo minhas massas congeladas. Aliás, o Bernardo é nosso cliente lá, está sempre comprando massa conosco, o cannelloni que ele gosta, o rondelli, o ravioli. E durante esse período eu vim mantendo diálogo com várias lideranças políticas em Petrópolis e isso me moveu da situação de ficar apenas produzindo massa, né? Seria mais cômodo, vamos dizer assim, a nível pessoal, você ficar produzindo a massa, porque eu atravesso a rua, estou dentro de casa. Saio de casa e estou dentro da loja para fabricar massa. Mas a minha experiência política acumulada como vereador 2 vezes, presidente da Câmara, secretário de governo na prefeitura, deputado estadual, prefeito, eu não poderia negar esse convite e colocar o meu nome à disposição, mais uma vez, do povo de Petrópolis, que tanto me deu. A população de Petrópolis me reconheceu várias vezes nas urnas, me deu várias vezes mandatos para que eu pudesse representá-los, tanto na Câmara, quanto na Prefeitura, quanto na Assembleia. E não seria agora que eu viraria as costas para a minha cidade, né? Eu tenho um compromisso com Petrópolis, é a cidade que a gente ama, e estou colocando o meu nome para pré-candidato. E o pré-candidato no Partido Solidariedade e colocar a minha experiência, principalmente a minha experiência acumulada a serviço da minha cidade. Paulo, algumas coisas me preocupam e eu tenho certeza que também são alvo de preocupações suas. A primeira é que o atual prefeito Bernardo Rossi diz que herdou uma dívida de Rubens Bom Tempo da ordem de 700 milhões. Muito bem. Nós somos sabedores por alto, até porque esses números não são efetivamente divulgados, não existe uma transparência com relação a esses números,
que caso o Bernardo Rossi não se reeleja, o próximo prefeito que ganhar a eleição, o próximo candidato que ganhar a eleição, vai entrar já com uma dívida na prefeitura, possivelmente quase que o dobro dessa. Fala-se algo em torno de 1,2 bilhão a 1,3 bilhão de dívida. Nós temos aqui no município um problema bastante sério, que é a falta de dinheiro para investimentos, principalmente investimentos necessários de infraestrutura. Por quê? Nós temos um percentual de lei obrigatório que tem que ser aplicado na educação, um percentual de lei obrigatório que tem que ser aplicado na saúde, e nós temos uma folha de pagamentos extremamente inchada. 12.500 funcionários públicos, 1.400 RPAs, 2.500 comissionados. Aí, essa é uma conta que não bate, não sobra dinheiro. Minha pergunta para você, dada a sua experiência, já ter estado à frente da prefeitura, de conhecer profundamente a máquina, o que você espera fazer? O que você pode falar aos nossos telespectadores com relação a isso? O que você gostaria de efetivamente fazer e como transformar essa realidade em algo bom e concreto para a cidade? Como é que a gente pode voltar a investir na cidade? Bom, Bernardo, primeiro eu quero dizer que quando eu assumi a prefeitura em 2009, eu assumi com cerca de 240 milhões. Eu não tenho os números certos aqui, mas durante os 4 anos do nosso governo, a dívida não cresceu. Nós entregamos a prefeitura com uma dívida em torno aí de 240 um pouquinho. E entregamos também, praticamente, nós dobramos o orçamento que recebemos em 2009. Quando eu saí em 2012, o orçamento saiu de 390, 380 e pouco, para 770 milhões, 780 milhões. Então, o que nós fizemos, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que equacionar essas contas. Não há como você administrar com tamanha gastança que se tem hoje dentro da máquina pública. É preciso você tomar medidas duríssimas para que nós possamos, então, fazer com que as contas voltem a uma realidade para que sobre dinheiro para você fazer investimento. O que está acontecendo hoje na nossa cidade é perda de receita aliada a gastos que estão fora de controle. A prefeitura hoje, infelizmente, gasta muito mais do que pode. Então, o que sobra hoje eu falei a última vez aqui, 1,5%, e não passa disso da capacidade de investimento do município. Então, Bernardo, eu digo sempre, sentar naquela cadeira, se você não sentir choque, se você não transpirar, você não está conectado com a realidade do município. Então é preciso ter determinação, vontade e, acima de tudo, compromisso com a cidade para fazer o que tem que ser feito. Não adianta sorrisinho, abraçadinho, abraço aqui, abraço ali, ser simpático, não é isso. Você tem que ter uma equipe competente que lhe ajude a equacionar esses números, fazendo com que você possa ter um orçamento, né, real, um orçamento que você possa contar para desenvolver as políticas públicas do nosso município. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos fazer uma administração como nós fizemos da primeira vez, conter o crescimento da dívida, equacionando todo esse problema, parcelando o que se pode parcelar, buscar receitas novas, enfim, para que Petrópolis volte a ter a capacidade de investimento. Eu quero, no próximo bloco, entrar num tema que chama-se Planejamento de Petrópolis, um plano para Petrópolis. Portanto, fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos.
com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Conheça uma nova Chevrolet. Uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732. Telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR-040, quilômetro 64,5. Telefone 2221-8444. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o ex-prefeito Paulo Mustrangi, que está se lançando aqui no nosso programa como pré-candidato à prefeitura para o ano que vem, para as eleições agora de outubro. Prefeito, na semana passada, eu escrevi um artigo para o jornal Tribuna de Petrópolis, onde eu cobrava de todos os pré-candidatos a ausência de um plano para Petrópolis, de um planejamento para Petrópolis, de estratégias de como pensar o que e como para Petrópolis para o próximo ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos, enfim. Um planejamento de curto, médio e longo prazo. E eu me queixava da ausência de propostas. Eu lhe pergunto o seguinte: o que o senhor poderia nos falar a respeito disso, de uma forma até já um pouco mais concreta? Porque eu imagino que a partir do momento que o senhor aceitou o convite para ser novamente candidato a prefeito, o senhor já tenha em mente alguma coisa com relação ao planejamento. Então eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito. Então, Bernardo e os amigos de casa, primeiro assim, nós temos em Petrópolis algumas instituições que já trabalham com um planejamento para Petrópolis para os próximos anos. Então, lógico que nós precisamos dialogar com essas instituições, formar uma comissão para que essa comissão possa identificar essas propostas e compilar essas propostas, porque um plano de governo ele tem que ser plural, ele não pode ser um plano de governo apenas na cabeça do prefeito, ele precisa ser um plano de governo identificado com os setores produtivos da nossa cidade, com os setores culturais, sociais, enfim, é preciso que nós tenhamos um plano de governo que atenda, né, os anseios da nossa população. Mas, paralelo a isso também, amanhã, com o êxito da campanha, da pré-candidatura, é preciso ter um planejamento estratégico. Eu sempre falo isso. Eu governei os 4 anos com um planejamento estratégico. Eu tinha um notebook desse aí, e todos os dias pela manhã, o meu assessor sentava comigo e nós acompanhávamos, então, os projetos que nós havíamos escolhido
no planejamento estratégico, acompanhávamos o desenvolvimento desses projetos. Ou seja, se está vermelho é porque o projeto, a luzinha vermelha, o projeto não saiu do lugar. Se está amarelo, o projeto já começou a andar, já está em alguma parte da prefeitura, na burocracia, para que possa chegar a estar em andamento definitivo. Então, está com a luz verde. Bom, se está com a luz verde é porque o projeto está plenamente em andamento. Então, você precisa ter um plano de governo e esse plano precisa nascer das propostas oriundas da população, das instituições que representam a nossa população e um plano estratégico para administrar a cidade. Então, o meu compromisso com a cidade é um compromisso de trabalhar conectado com esses anseios, conectado com essas instituições, para que nós possamos fazer um governo que tenha identidade com os movimentos organizados, os movimentos sociais e com aquelas pessoas que pensam o desenvolvimento econômico, social, cultural da nossa cidade. Eu vou mudar um pouquinho de assunto e vou falar da falta de continuismo administrativo. E o que eu quero dizer com isso? Eu me recordo que no seu governo o senhor criou 2 ônibus para a Condep, que eram ônibus que serviam de refeitório, de apoio ao pessoal da varreção, da capina, ao pessoal que trabalhava na rua, né? Então, esse ônibus acompanhava o pessoal e, na hora do almoço, esse pessoal se utilizava desse ônibus para fazer suas refeições. Tinha ar-condicionado, tinha televisão, tinha DVD, tinha umas mesinhas de abrir no ônibus e tudo mais. E o fato desse ônibus acompanhar os funcionários, tinha um banheiro no ônibus para que os funcionários se utilizassem caso sentissem necessidade durante o trabalho de procurar um local para suas necessidades. E o vereador Marcelo Lessa, na semana passada, fazendo uma visita ao antigo lixão de Pedro do Rio, lá em cima da montanha, lá no Pedro do Rio, descobriu não só esses 2 ônibus sucateados, como ambulâncias sucateadas, caminhões da Secretaria de Obras sucateados, carros, veículos das mais diversas secretarias sucateados e lá, nesse local, abandonados. Bom, e aí eu comecei a pensar em termos da ausência de continuidade de políticas públicas. Me lembrei também que na sua gestão tinha um disque entulho, que era gratuito. Bastava ligar para um número que a Condep tinha para retirar o entulho, então não precisava cobrar, era só bastava agendar. Não houve continuidade nessas políticas que eram políticas boas. Não houve continuidade no ônibus que acompanhava a turma de rua, né? Até porque terceirizaram o serviço de capina da Condep, terceirizaram uma série de serviços dentro da Condep, e esses ônibus ficaram parados e, obviamente, se deterioraram e foram para esse depósito absurdamente um dinheiro rasgado, um dinheiro jogado fora, um investimento desprezado. Mesma coisa o disque entulho, que no governo seguinte, logo após a sua saída, acabou com o disque entulho. Por quê? Porque tinha sido uma decisão do governo anterior. E isso é uma coisa muito triste em todos os governos, a falta de continuidade de políticas públicas, né? Eu queria lhe perguntar, como é que o senhor enxerga isso, sabendo que algumas coisas boas que o seu governo fez foram abandonadas por governos seguintes e que hoje geram até um prejuízo para a cidade? Ô Bernardo, eu lamento profundamente quando eu vi o vídeo que o vereador produziu, e eu lamento. Por exemplo, o ônibus da Condep é questão de dignidade humana. Os trabalhadores, vamos dizer que os trabalhadores da Condep se dirigem para a Independência, fazer capina, fazer limpeza de rua, aquela coisa toda. E o ônibus, eles iam com o ônibus estacionava lá. Se um dos funcionários tivesse uma indisposição estomacal, alguma coisa, ele tinha um amparo do ônibus para se sentir à vontade. Na hora do almoço, em vez de sentar no meio-fio, o trabalhador, ele entrava no ônibus, sentava no banco, abria a mesinha e ali almoçava com o ar-condicionado ligado, com a televisão. Então, assim, nós pensamos no conforto e na dignidade humana quando nós entregamos aqueles 2 ônibus que, aliás,
foram projetados e construídos pelos funcionários da Condep. Então eu fico muito triste quando eu vejo aquele ônibus lá cheio de capim, em vez de estar nas comunidades onde a Condep presta serviço, dando apoio aos funcionários da Condep. Como eu fico muito triste também de não ver o meu ônibus que nós instalamos, um ônibus odontológico. Nós tínhamos um ônibus odontológico que percorria as escolas, percorria as comunidades. Né? Cadê o ônibus que prestava o serviço odontológico itinerante? Não vejo. E nós tínhamos outros serviços, na odontologia, nós tínhamos consultório, nós tínhamos gabinete portátil, e os dentistas iam na casa daquelas pessoas com doenças crônicas, fazer os procedimentos. E cadê isso? Cadê esse programa que funcionava muito bem? Né? O doutor Jorge Elias, que fazia as cirurgias. Enfim, então tem muita coisa boa que funcionou no nosso governo que, ao longo do tempo, foi desaparecendo. E é lamentável isso, porque a população perdeu o serviço. Perdeu o serviço como o disque entulho, por exemplo, que funcionava perfeitamente no nosso governo. 20 sacos lá de lixo, a pessoa de entulho, a pessoa ligava e o caminhão ia lá buscar um entulho para essa pessoa. Aonde está esse serviço? Se funciona, eu não ouço, as pessoas vêm reclamar comigo que não conseguem coletar o entulho. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós fizemos um governo voltado para a prestação de serviço. E a prefeitura é uma grande prestadora de serviço. Ela precisa prestar serviço, ela tem que estar lá na ponta, fazendo a capina, fazendo a limpeza, colocando corrimão, o bico de luz, o que for, desentupindo a manilha. A população quer serviço. E, para isso, a prefeitura precisa investir, né, nesse tipo de mão de obra para que nós possamos dar o retorno que a população precisa. Com relação ao programa de governo, eu lembro muito bem dos Brizolões, da saudoso Darcy Ribeiro e Leonel de Moura Brizola, uma obra extraordinária, que se tivesse sido dado continuidade, hoje a nossa realidade nos grandes centros, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, seria muito diferente. E o que aconteceu no outro governo? Veio com a história do Meu Nome é Trabalho, Meu Nome é Trabalho, Meu Nome é Trabalho, sucatearam os nossos CIEPs, que era uma estrutura formidável para acolher os nossos jovens, e é com estudo, é com educação, é com livro na mão que nós vamos transformar nossa sociedade. E o que nós temos hoje? Os CIEPs foram paulatinamente municipalizados, o programa filosófico que tocava o CIEP pedagógico sumiu, acabou, e infelizmente quem paga por isso, quem pagou por isso e continua pagando é a comunidade mais carente. São as pessoas que estão lá nas favelas no Rio de Janeiro, que se estivessem na escola daquele gabarito, eu tenho certeza que a nossa realidade seria diferente. Então, essa cultura de se abandonar as políticas públicas que o outro fez está errado. Nós temos que ter política de Estado, não é de partido nem de nome, não é do Paulo, do Joel, do Carlos, nem do partido PDT, nada, PMDB, PL, nada disso. É a política de Estado. Se é bom e está funcionando, o prefeito, o governador, o presidente tem que entrar e dar continuidade àquele tipo de política, porque ele está atendendo a população. Então, é uma cultura que, em nosso país, que não ajuda o Brasil a avançar, não ajuda o Estado a avançar, não ajuda os municípios a avançar. Infelizmente, o que a gente assiste é que aquilo que é bom do outro governo, pelo contrário, trabalha-se, o governo entra, né, para desconstruir aquilo que foi construído, né, e bater em cima que aquilo não era bom, não era bom, não era bom, e não vem nada para substituir, não vem nada para substituir, e mais na frente só que a população vai perceber como foi enganada. Infelizmente é isso. Então, assim, Bernardo, é preciso ter olho no olho, é preciso trabalhar com coerência, é preciso trabalhar, acima de tudo, com compromisso com a população. Você precisa ter compromisso com a população. Não é fazer promessas levianas que vão sumir no tempo. Não é isso. Não, a população não quer isso. A população quer saber como é que nós vamos resolver a situação financeira da prefeitura. Como nós vamos fazer. Que não tem qualquer prefeito que sentar lá, naquela cadeira, vai se sentir 11 mil
vai segurar no 11 mil para poder resolver o problema da prefeitura. E vai ter que ter equipe competente para resolver essa situação, para que o orçamento esteja na mão e para que você retome os investimentos no nosso município. Então é isso. Nós pretendemos conversar e dialogar com a sociedade na busca das soluções. O Paulo Mustrange não é o dono da verdade. O Paulo Mustrange é uma ferramenta, é um instrumento da população, é um instrumento daquelas pessoas que queiram fazer uma transformação, que queiram ter um projeto de governo capaz de buscar a solução. Não de milagres, mas trabalhar a realidade que está aí colocada. Paulo, eu quero te pedir licença, mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial, dizendo à senhora e senhor que vamos falar sobre o cartão Imperial logo em seguida no nosso próximo bloco. Fiquem conosco, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o ex-prefeito Paulo Mustrange, atual pré-candidato novamente à Prefeitura de Petrópolis. Paulo, eu queria falar um pouquinho agora a respeito do cartão Imperial, porque estamos falando de políticas públicas que foram descontinuadas. Né? O cartão Imperial, ele veio substituir e dar uma maior dignidade à pessoa que se utilizava do Cesta Cheia Família Feliz. Que era um programa de segurança alimentar. Exatamente. Né? Você trocou o Cesta Cheia Família Feliz pelo cartão Imperial e a pessoa com o cartão Imperial fazia compras onde ela bem queria. Isso. Com relação àquele valor, que era o mesmo valor do Cesta Cheia Família Feliz. E hoje não existe mais o cartão Imperial em funcionamento. Nós falamos em continuidade e descontinuidade de políticas públicas.
E eu queria te perguntar o seguinte, caso você seja eleito, você vai voltar com o cartão Imperial? Então, Bernardo... Ou já existe uma outra ideia, ou a ideia já evoluiu? Eu preciso tomar conhecimento com relação à questão do cartão Imperial, se realmente ele está extinto, se funciona precariamente. Mas eu quero dizer que quando eu implantei o cartão Imperial, é uma ferramenta importante para a cidadania, para a segurança alimentar e principalmente para atender aquelas pessoas que estão numa situação social vulnerável. Né? Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em dar dignidade a essas pessoas. Elas com cartão, de posse do cartão, então recebiam um crédito, por exemplo, de R$100. Então, elas poderiam ir no supermercado, qualquer supermercado de escolha dela, ou uma quitanda, ou um mercadinho perto de casa, e na fila ir lá, passava o cartão e como um cidadão comum, como se fosse um cartão de banco. Então, isso dava uma dignidade muito grande para as pessoas e foi nesse sentido, a questão da segurança alimentar e a questão da dignidade humana para que as pessoas não ficassem ali identificadas, isso, depende daquele cartão. Não, a pessoa momentaneamente está passando por aquela situação e cabe ao Estado auxiliar essas pessoas para que elas possam dar o próximo passo e amanhã até entregar o cartão. Então, esse cartão, era feito um cadastro em parceria até com o cartão do Bolsa Família, com critérios muito bem definidos, para que nós pudéssemos atender essas famílias. Então, não tenha dúvida, é uma ferramenta importante para a segurança alimentar e a cidadania. E se o cartão não funciona mais, a gente vai procurar buscar as informações necessárias para ver o porquê e como nós podemos amanhã voltar a utilizar essa ferramenta. Mas é uma ferramenta muito importante para as pessoas que precisam, que passam por um momento delicado e precisam ter um cartão para garantir o seu sustento. Paulo, hoje nós estamos vivenciando aqui em Petrópolis um péssimo serviço de transporte coletivo. No início do seu governo, você fez uma intervenção nas empresas de ônibus, o serviço melhorou significativamente, mas hoje nós estamos vivenciando um retrocesso muito grande nesse serviço. Um preço de passagem hoje aqui em Petrópolis absurdo. Nós temos hoje a passagem mais cara do Brasil, se considerarmos trecho, tarifa. Por exemplo, um trecho como aqui da rodoviária antiga, ao Alto da Serra, ao Alto do Morém, vamos lá, Lagoinha. 24 de maio, Floresta. 24 de maio, o Gulf. Trechos pequenos, passagem absurdamente cara. Mas quem vai para Itaipava, quem pega o 300, o 600 e o 700 também paga uma passagem subsidiada, ou seja, uma passagem mais barata e tal. É o sistema de compensação. Exatamente. Só que essa compensação, nós sabemos que as empresas entre si não funcionam e as empresas se queixam da falta dessa compensação. Mas onde eu queria chegar é o seguinte: todos os aumentos de ônibus e todos os últimos 5 aumentos de ônibus ou 6 aumentos de ônibus, todos eles foram acima da inflação. Com compromissos das empresas de ônibus, compromissos esses não cumpridos. Pelo contrário, 100% descumpridos. Com uma frota que toda hora está quebrando. As planilhas que a CETRANSPETRO apresenta ao Comutran, ao Conselho Municipal de Trânsito, e o Comutran diz que analisa essas planilhas, mas na verdade vota porque é melhor nem entrar nesse particular, mas são planilhas que não são auditadas. A gente não sabe a realidade dessas planilhas, não sabe a realidade dessas empresas de ônibus. Eu te pergunto o seguinte: vamos ter, caso você entre, um novo choque no transporte público de Petrópolis? Ô Bernardo, o transporte é uma coisa muito séria. Primeiro assim, é preciso buscar o equilíbrio do sistema.
E você vai buscar o equilíbrio do sistema com o diálogo. Eu sempre defendo o diálogo para que nós possamos fazer com que os serviços possam ser bem prestados. Realmente, eu, no governo passado, eu tomei uma decisão porque eu busquei os caminhos, mostrei os caminhos para que o sistema pudesse melhorar. Nós estávamos com uma frota completamente sucateada, quebrada. Às vezes teve dia de 25, 30 ônibus quebrados na cidade. Ficava aquela fila de ônibus quebrados, perdia a roda, perdia freio. Chegou um ponto, eu busquei todas as soluções, levei o empresariado ao BNDES, enfim. Mas, infelizmente, eu não consegui mostrar qual era o caminho. Eles não entenderam qual era o caminho. Eu fui obrigado, naquele momento, a tomar aquela decisão e fazer uma intervenção no sistema, na metade do sistema na cidade, ou mais da metade do sistema, e trazer novas empresas no processo licitatório, nunca visto aqui em Petrópolis, pela primeira vez na história, porque foi preciso esse processo para que nós pudéssemos substituir os ônibus sucateados, e nós trouxemos 250 ônibus 0 quilômetro. Foi um investimento de mais de 100 milhões de reais no nosso município. Então, assim, a questão do transporte público é prioridade, porque, na verdade, as pessoas, o cidadão, precisa todos os dias do transporte público. Então, é um compromisso da prefeitura, um compromisso do empresário, que precisa prestar um bom serviço, né, e a população que paga por esse serviço. Então, é um tripé que nós precisamos equacionar os interesses dentro do sistema, equilibrar esses interesses para que todos, prefeitura, vai ter o cidadão satisfeito e vai ter o empresariado investindo. Então, nós precisamos trabalhar isso para que o sistema funcione em nosso município. Nós temos questões que têm peso na tarifa, por exemplo, que é a gratuidade de idosos, a gratuidade dos estudantes. Então, tudo isso aí, o sistema financia isso. Então, às vezes é fácil fazer o discurso, chegar lá, mas eu não estou dizendo que a passagem esteja acima ou abaixo. O que quero dizer é que nós precisamos dar transparência a esse processo. Transparência, porque hoje, eu não sei qual é o percentual, mas em torno de 35%, 40% deve ser gratuidade. Então, a gente precisa identificar isso, ver como é que equaciona isso, como é que é distribuído isso dentro da tarifa, né? Para que depois a gente possa tomar as atitudes, e nós vamos ter que tomar atitude, eu não tenho dúvida disso, mas sempre com bom senso e muita informação para que a gente acerte nas nossas decisões e para que a gente possa dar à população o serviço que ela merece. Perdão, desculpe. No início do seu governo, eu me recordo que a CPTrans encomendou a um grupo de trabalho da UFRJ um plano de mobilidade urbana. Plano esse que foi elaborado por aquela fundação chamada Coptec, da UFRJ. E esse plano chegou ao município e não sei o que aconteceu, que esse plano nunca foi aplicado no município, ele foi engavetado e ficou por isso mesmo. De lá para cá, nós nunca tivemos um plano de mobilidade urbana aqui no município, nem com o governo seguinte, que foi do Bom Tempo, tampouco agora o governo do Bernardo. E estamos aí com uma defasagem de aproximadamente 10 anos sem um plano de mobilidade urbana. Então, o Bernardo, eu lembro perfeitamente do Goivin, saudoso companheiro Goivin, Sim. Que era secretário de Planejamento. O Goivin, junto com o Riso, estiveram várias vezes em Brasília e nós protocolamos em Brasília os projetos de mobilidade urbana. Está lá, o projeto está aí na prefeitura, com toda certeza. Aquele estudo serviu de base para os projetos que estão lá em Brasília, né? Então, eu não posso responder o porquê ainda essas verbas não foram executadas, mas haviam, dentro desse projeto, várias intervenções pontuais, em determinados locais, por exemplo, das Duas Pontes, ali no Carangola, onde tem a Palhoça, várias intervenções em todo o município, né? E esses projetos foram elaborados, pensados dentro do nosso governo. Logicamente, isso precisa ser resgatado. Eu não sei como é que anda,
né? Eu não vi as intervenções, mas tanto o Goivin, o saudoso Goivin, aliás, a gente tem que sempre aqui lembrar do Goivin, reverenciar o Goivin. Foi um arquiteto, um companheiro que se colocou à disposição do município e pensou o município com muita boa vontade, sempre de uma forma, muitas vezes até colaborativa, né? Ele reunia as pessoas, pensava suas ideias, fazia os projetos. Faz falta, viu? Eu fico pensando como o Goivin faz falta para a gente na questão do planejamento urbano, né? Você falou disso aí, me veio no meu coração fazer essa homenagem ao Goivin. Por que eu te falei desse projeto que foi elaborado lá na Coptec? Porque esse projeto passou pela minha mão, eu tive a oportunidade de lê-lo rapidamente, mas depois nunca mais tive notícias dele. Por isso que eu comentei contigo agora. Mas outra coisa que é interessante, não é só o aspecto da mobilidade e o aspecto do trânsito, a falta que você falou, essa homenagem que você está fazendo ao Goivin, é uma coisa que realmente a cidade precisaria homenagear esse rapaz. Porque ele era muito inteligente, muito capaz, era o responsável por todos os projetos, foi secretário de planejamento do seu governo, um sujeito espetacular. É uma boa lembrança. Eu queria novamente pedir um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já voltamos. Pare de procurar. Venha direto na Megabox. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Megabox você encontra. Venha para a Megabox. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Conheça uma nova Chevrolet, uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732. Telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR-040, quilômetro 64,5. Telefone 2221-8444. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o ex-prefeito Paulo Mustrangi, que está se lançando novamente pré-candidato a prefeito de Petrópolis nas eleições agora de outubro para a prefeitura o ano que vem. Prefeito Paulo Mustrangi, Petrópolis precisa de um choque de ordem,
Petrópolis precisa de manutenção, Petrópolis precisa de conservação, Petrópolis está carente de um carinho com as suas ruas, com o seu paisagismo, com os seus jardins, com as suas pontes, enfim. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? Bernardo, Você que fez muito. Foi um dos prefeitos que mais asfaltou Petrópolis. Pois é, nós asfaltamos 70 quilômetros. Olha aí. 70 quilômetros de asfalto Petrópolis. Me lembro disso. Mais do que asfaltar, nós tínhamos a equipe de manutenção e conservação das ruas. Então, diariamente, saiu uma equipe para fazer tapa-buraco. Normal, isso era normal. Eu não precisava tirar foto ao lado de um tapa-buraco, pelo amor de Deus. Aquilo é um serviço rotineiro dentro do nosso governo, um serviço rotineiro. Todos os dias saía lá o caminhão com a maquininha e os trabalhadores da Secretaria de Obras para fazer manutenção viária. Isso é fundamental. É essa prestação de serviço que eu digo que nós precisamos dar à população. É preciso que nós tenhamos os conservas nas comunidades, olhando pelas comunidades. Né? Então, é esse tipo de serviço que nós precisamos prestar à nossa população. Agora, como é que tu presta isso? Você tem que economizar dinheiro, tem que economizar recursos, cortar gasto, cortar penduricalhos, fechar ralos. Né? Você tem que fechar ralos, que às vezes contraria interesses. Contraria interesse. Tem determinados ralos que você fecha na prefeitura que depois você vai apanhar os 4 anos do seu mandato. Vai apanhar. Mas você tem que fechar aquele ralo para colocar um conserva lá no Independência, fazendo um serviço de prestando serviço àquela comunidade. Então, assim, não se governa para a maioria sem contrariar interesses de poucos. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou precisar contrariar interesses para que eu possa dar serviço à população. Então, essa coragem o prefeito tem que ter. Não adianta ficar batendo nas costas, dar sorriso e não resolver o que tem que ser resolvido para a população. Por exemplo, quero te dizer, o centro da posse vivia abandonado. Peraí. Será que a gente não consegue urbanizar o centro da posse, o último distrito? Nós conseguimos recursos, fomos lá e urbanizamos o centro da posse, no último distrito. Então, eu fiz obra de urbanização, conservação, de ponta a ponta dessa cidade. Aonde você for, tem uma obra. Caxambu, por exemplo, lá de cima, lá da comunidade dos Anjos, até aqui embaixo nós asfaltamos. Asfaltamos todo o Caxambu. Todo o Caxambu. A Floresta, por exemplo, asfaltamos todo o bairro Floresta. Todo o bairro Floresta. A Brigadeiro Castrioto, asfaltamos. Na Rua do Túnel, asfaltamos. Toda lá a comunidade... O Valparaíso, a Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, nós asfaltamos a ligação entre a Praça Pasteur e o bairro São Sebastião, asfaltamos por fora também ali a Coronel Veiga, enfim, mas tem que fechar ralo. Se não fechar ralo, não sobra dinheiro. Né? Então, essa é a principal proposta, é mexer naquilo que está fácil demais. O dinheiro vai aqui e não tem dinheiro para o outro lado. Né? Então, governar é dar prioridade. Você precisa priorizar. Se você não priorizar, você gasta dinheiro onde não deve gastar. Infelizmente é isso. Então, nós fizemos isso no nosso governo, nós priorizamos. E, Bernardo, nós fizemos um governo que atendemos todas as áreas. Por exemplo, o Parque Ecológico da Rua Ipiranga. Nosso governo. 2 UPAs que nós instalamos, compramos o terreno, tá? Compramos o terreno do saudoso Paulo Amorim e compramos o terreno da família Pellegrini lá no Itamaraty. Instalamos 2 UPAs nos 2 primeiros anos de governo. Em 2010 já tinha 2 UPAs instaladas. Buscamos recursos para a saúde, buscamos recursos para a educação, fizemos plano de classe de salários para o professorado, os profissionais da educação. No meu tempo, você abria, o freezer estava lá, a carne de frango, a carne de vaca, né, e o peixe. Tinha todinho, tinha geleia, tinha, iogurte. Então, nós tínhamos uma merenda de altíssima qualidade para os nossos meninos e meninas. Nós fizemos reforma praticamente em todas as escolas de Petrópolis. Nós tínhamos um programa de informatização das escolas que eu coloquei laboratório de informática praticamente em 95% das nossas escolas. 95%, que era linkado com a distribuição do tablet
para que a criança levasse o tablet para casa, linkado àquele programa do laboratório nas escolas, laboratório de computação nas escolas. Olha, gente, como é que nós vamos ser uma Petrópolis Tecnópolis se a gente não dá essa educação lá na base, não oferece essas condições para que a criança tenha acesso à tecnologia? A maioria das crianças que lá estão, os pais não têm dinheiro para comprar um tablet ou um celular. Então, é o serviço público, é a educação que tem que dar isso. E nós iniciamos esse projeto no nosso governo, que infelizmente foi estancado. É uma pena, porque hoje, para você entrar no mercado de trabalho, você precisa ter conhecimentos básicos de TI, tem que ter conhecimentos básicos. Então, isso começa na escola e nós investimos nisso aí. Então, assim, eu fico pensando tanto que nós fizemos. A gente, depois com a experiência, vai vendo onde eu errei, eu errei na comunicação, eu errei na política. Eu ficava lá pensando em tudo que tinha que ser resolvido, não fazia política. Eu pensava, mas que tem que sair essa intervenção, tem que entrar um ônibus novo na nossa cidade. Eu não estava pensando em fazer política, estava pensando em resolver aquilo ali. É preciso resolver a situação da posse, eu tenho que fazer aquele... Então, eu vivia, os colégios eu preciso reformar. Então, eu vivia antenado e voltado para a máquina administrativa. Eu fiquei praticamente 100% ali, deixei de fazer a política que tanto precisava, porque você precisa conversar com as lideranças, precisa mostrar que está sendo feito. E muitas das vezes, a maioria das vezes, eu não mostrei o que está sendo feito. Né? E fui cobrado por isso. Culpa da população? Não, ela não recebeu a informação, ela não sabia. Aí falava, mostrar, ele não fez nada. Aí um dia eu cheguei para um rapaz e vai ficar, o que ele não fazia nada? Não, tu não fez nada. Mas o que é nada? Fala para mim que eu não fiz. Sabia que a UPA fui eu que fiz? Não. Foi você que fez a UPA? Foi. Onde tu mora? Eu moro lá no Espírito Santo. Sabia que aquele colégio lá, o Marcelo Lencar, fui eu que fiz lá a quadra, reformei aquele colégio, asfaltei a Rua Ceará, calcei a Rua Mato Grosso. Sabia disso? Não, eu não sabia. Aí o outro chegava, tu não fez nada na Independência. Eu falei, que eu não fazia nada? Eu fiz o colégio lá, com quadra, com tudo que tem direito, botei água na Independência, asfaltei a Independência de ponta a ponta, aqui do início até o centro da Independência, fiz várias servidões lá. Como é que eu não fiz nada? Então, depois de passar do mandato, eu encontrava essas pessoas, tu não fez nada, aí eu, onde tu mora? Moro em tal lugar. Pô, mas lá eu fiz isso. Mas eu não sabia que era o senhor que fez. Né? Então, faltou isso. Faltou o prefeito soltar... Não, foguete, né? Barulho agora não, né? Tem um movimento forte. Mas, assim, bater tambor, melhor. Faltou eu bater tambor daquilo que eu tinha feito. Né? Então, o pessoal da Independência, por exemplo, não sabia que eu tinha feito na posse, que eu tinha feito toda uma intervenção de urbanização na posse, e nem o pessoal da posse sabia que eu tinha feito na Independência. Então, o erro não foi da população de avaliação. O erro foi que eu não soube fazer a comunicação com a... E aí a gente tem que matar no peito. Eu não soube fazer a comunicação com a população. Isso não é problema, porque isso é fácil de resolver. Eu queria dizer à senhora e ao senhor que espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Eu ainda teria outros assuntos, principalmente na área de educação, para conversar com o Paulo Mustrange, falar um pouquinho sobre o PCCS que ele criou na educação e se tem ideia para outro PCCS da saúde ou em alguma outra área do município. Teria uma série de outras perguntas para fazer, mas não vai faltar oportunidade dele retornar aqui ao nosso programa para levar esses esclarecimentos à senhora e ao senhor. Eu queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite aqui, estar hoje no nosso programa. Muito bom. Tenho certeza que foi muito proveitoso aos nossos telespectadores, porque o nosso papel aqui é de levar informação e conhecimento e entretenimento aos nossos telespectadores. Eu queria agradecer à senhora e ao senhor a paciência e a gentileza dessa hora que esteve conosco. Queria mandar um abraço novamente aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Eu queria desejar à senhora e ao senhor uma boa semana, prometendo para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor.
TVC 16. Aqui você se vê. Tudo de B pra você. Verão do bem, do bom, do bonito e do barato. Laranja pera quilo, 1,99. Limão Tahiti quilo, 1,99. Uva rosada